Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, estamos de volta, dando sequência ao nosso projeto Gabaritando Legislação. Estamos falando da LEP, Lei 7.210 de 84. E agora a gente está entrando no bloco 8. A gente saiu das disposições gerais do trabalho. Agora a gente está entrando nas disposições específicas do trabalho. Porque a gente pode ter regras de trabalho interno, que é o trabalho dentro das instituições, e o trabalho externo, que é o trabalho fora das instituições. Conforme vocês estão, vendo aqui no quadro, a gente começa falando do trabalho interno, certo? Estamos falando do trabalho interno. Primeiro, a gente tem que lembrar que existe 3 tipos de penas. Pena privativa de liberdade, penas restritivas de direitos e pena de multa. Quando a gente fala de trabalho interno, a gente está falando do condenado à PPL, a pena privativa de liberdade, certo? Aquele que está condenado à reclusão ou detenção, certo? Regime fechado, provavelmente, certo? Vejam, eu já disse para vocês no bloco anterior, já disse aos senhores no bloco anterior, mas eu acabo tendo que repetir aqui, para que os senhores não esqueçam. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho. O trabalho, meus amigos, ele é obrigatório. Como regra geral. Certo? Aquele papinho social de que o preso deveria trabalhar para sustentar o que ele come, ele faz isso. O preso é obrigado a trabalhar na penitenciária, na medida das suas aptidões e capacidade. Não adianta botar o preso na cozinha se ele não sabe cozinhar. Concordam comigo? Então tem que ser sempre dentro daquilo que ele sabe fazer. Parágrafo único. Para o preso provisório, e aí lembrem, quem é o preso provisório? É aquele preso que ainda não foi sentenciado, ou que foi sentenciado, mas ainda cabe recurso. Ou seja, é o preso que ainda não é condenado, a decisão ainda não transitou em julgado. O trabalho não é obrigatório. O trabalho não é obrigatório, o trabalho é facultativo. Ou seja, ele pode trabalhar se ele quiser. Aí alguém vai me perguntar, mas professor, por que ele vai querer trabalhar? Amigão, pelo seguinte, existe um instituto chamado detração. Se ele vier a ser condenado no futuro, o tempo que ele ficou preso provisoriamente é descontado da pena em definitivo. E se ele trabalhou, a cada 3 dias trabalhados, 1 dia da pena é remido. Então ele pode querer trabalhar. Só que se ele quiser trabalhar, ele só pode trabalhar dentro do estabelecimento. Por quê? Porque o preso provisório, ele está preso lá por necessidade. Ele precisa estar preso. Ele está preso preventivamente porque, por exemplo, ele solto, ele está coagindo testemunhas, destruindo provas. Então ele não pode sair. Não seria coerente sair para trabalhar. Concordam comigo? Então, por isso, ele só pode ser executado no interior do estabelecimento se ele quiser. Já o preso, o condenado, ele é obrigado a trabalhar. Aí, se ele não quiser, vocês vão ver mais para frente, falta grave no prontuário, infração disciplinar. Certo? Cuidado em relação a isso. Também outra coisa que a gente pode concluir, se o preso provisório só pode executar o trabalho no interior do estabelecimento, significa que vão ter casos que o condenado à pena privativa de liberdade pode trabalhar
fora do estabelecimento. E esses casos nós vamos ver depois, que também podem marcar presença na tua prova. Artigo 32. Na atribuição do trabalho, deverão ser levados em conta a habilitação, a condição pessoal. A habilitação é a habilidade da pessoa. Daqui a pouco ele é um motorista, daqui a pouco ele é um bom engraxate, certo? Ele é um bom costureiro. A condição pessoal significa o porte físico, as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. É um somatório de situações que tem que se analisar para dar a ele a melhor chance de oportunidade de trabalho depois na sua liberdade. Certo? Tem que ser útil nesse sentido. Parágrafo 1º. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato, sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que o artesanato, ele tem que ser visto com ressalva. Mas em região turística, certo? É uma chance do trabalho ser valorizado, da arte ser valorizada. E aí sim se dá uma atenção melhor, certo? Os maiores de 60 anos, o que já caiu em prova aqui? Aqui já caiu em prova que os maiores de 60 anos não são obrigados ao trabalho. Está errado. Os maiores de 60 anos também são obrigados a trabalhar, mas eles poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Não vão exigir que esses caras trabalhem, por exemplo, quebrando pedra, certo? Essas pessoas têm que ter condições de exercer um trabalho proporcional à sua idade. Isso é respeito à dignidade da pessoa humana, ok? Parágrafo 3º, os doentes ou deficientes físicos, e aqui geralmente são doenças físicas, porque doença mental seria o internado e ele não é obrigado a trabalhar, então é o doente físico, ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Ah, professor, todo estabelecimento tem oportunidade de trabalho? Não. Então, tem situações que presos não vão trabalhar, mesmo querendo, porque o local, o estabelecimento prisional que eles estão, não tem estrutura para dar trabalho para todos, certo? É importante que eu diga isso para vocês antes que eu esqueça. Marquem tudo que está em vermelho aqui, certo? Marquem tudo que está em vermelho, que é tudo extremamente importante. Artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6, menos que 6, nem superior a 8 horas, com descansos nos domingos e feriados. Isso aqui que vocês estão vendo é uma regra geral. Isso aqui é uma regra geral, certo? O trabalho é entre 6 e 8 horas diárias, certo? Descanso nos domingos e feriados. Só que tem um detalhe. O presídio, a penitenciária, ela não pode ficar parada todos os domingos e feriados. Então é preciso um revezamento, é preciso uma exceção. Vem para o parágrafo único. Vem comigo. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. E, nesse caso, o horário pode ser outro e o domingo pode ser utilizado. O horário pode ser outro e o domingo utilizado. Certo? Cuidem em relação a isso.
Artigo 34. Artigo 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação. Fundação vai gerenciar, ou seja, vai administrar. Ou empresa pública, com autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Vejam que legal. Essa fundação, essa empresa pública vai praticamente adotar o preso. E vai dizer, eu confio nesse preso, eu confio nesse cara. E eu vou formar profissionalmente ele. Aqui está. Tudo isso dentro da instituição prisional. Bacana, né? Bem bacana. Como que isso vai ser feito? Parágrafo 1º vai dizer. Olhem o que diz. Nessa hipótese, incumbirá a entidade gerenciadora, que tem que ser ou fundação ou empresa pública. Cabe sociedade de economia mista? Não. E autarquia? Não. Promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Aí, com certeza, o salário, a remuneração vai ultrapassar, né, vai ser bem mais do que 1/4 do salário mínimo, certo? Parágrafo 2º é uma coisa que a gente já viu em outras situações. Não é difícil ver aqui também. Os governos, 1, federal, 2, estadual e 3, municipal. 1 federal, 2 estadual, 3 municipal. Temos 3 aqui, certo? Poderão celebrar convênios com a iniciativa privada. O que é isso? Parceria público-privada. Parceria público-privada. Poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para a implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. Se a banca tirar um dos 3, dizer que não pode, vai estar errado, porque aqui é os 3 que poderão atuar. Lembrem disso, certo? Slide tranquilo, nada que possa prejudicar vocês aqui nesse artigo 34, tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º. Artigo 35, chegamos no 35. Os órgãos da administração direta ou indireta da União. União, estados, territórios, Distrito Federal e municípios adquirirão, e aqui sublinhem, destaquem que já caiu em prova, vai cair de novo, com dispensa de concorrência pública. Com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Certo? Está aqui. Está aqui. Ou seja, é preciso que trabalhem, é preciso equipamentos, está aqui. Não é preciso a licitação, a concorrência pública. Uma forma bem eficaz e ágil da aquisição desse material, desse equipamento. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública, a que alude o artigo anterior, ou na sua falta do estabelecimento penal. Perfeito. Perfeito. Não tem mais o que dizer.
Chegamos na questão. Vamos ver o que a nossa questão diz. Ministério Público Estadual do Paraná. Órgão Ministério Público do Paraná, prova Ministério Público do Paraná de 2019, né? Promotor substituto. Sobre o trabalho do preso. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Letra A. O condenado à pena privativa de liberdade e o preso provisório estão obrigados ao trabalho. Precisa continuar? Não. A gente sabe que preso provisório não está obrigado ao trabalho, na medida de suas aptidões e capacidades. Então, o erro está no preso provisório. B. O trabalho do preso, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva, será remunerado e está sujeito à consolidação das leis trabalhistas. O erro está no final. Quantas vezes isso cai? Não está sujeito ao regime da CLT. Marquem isso. Letra C. É possível a execução indireta das atividades desenvolvidas nos estabelecimentos prisionais, relacionadas à realização de trabalho pelo preso. Tá certo? Não sei, professor, bateu a dúvida. Se bateu a dúvida, a gente pula. Vamos para a letra D. Não será computado para fins de remissão de pena o tempo em que o preso ficou impossibilitado de prosseguir no trabalho, por motivo de acidente. A gente não viu isso ainda, mas eu já vou adiantar a vocês. Se por motivo de acidente ele ficou impossibilitado de trabalhar, esse tempo sim vai servir de remissão. Se ficar 6 dias, é 2 dias a menos da pena. Então, está errada a letra D. Letra E. A realização de trabalho externo depende da autorização da direção do estabelecimento penal, além de cumprimento mínimo de 1/6 da pena, considerando o tempo de prisão preventiva e da pena no regime fechado. Tá certo, pessoal? Não. A realização do trabalho externo depende da autorização da direção, além do cumprimento mínimo de 1/3 da pena. Então está errado aqui também. Logo, só sobrou efetivamente a letra C. É possível a execução indireta das atividades desenvolvidas nos estabelecimentos prisionais, ou seja, não tem que ser realmente algo voltado à cozinha, pode ser atividades que as fundações ou empresas públicas assim desenvolvam, certo? Relacionadas à realização de trabalho pelo preso. Certinho? E assim a gente fecha o nosso bloco 8. Como diz o quadro, então, mais uma vez, bons estudos e até a próxima aula, onde nós nos encontramos para o bloco 9. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.